Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Domingo de Páscoa, hoje nós estamos encerrando a leitura de João 21, e é um capítulo onde eu tenho uma identidade muito grande com este capítulo. É um capítulo na qual tem falado comigo há alguns anos, e assim, Pedro e outros discípulos, eles entram num barco para pescar, né? E interessante que a palavra diz que eles não pescaram nada. E um detalhe diz que Pedro tirou a capa dele e foi pescar. Lembrem que quando Pedro e os outros discípulos começaram, eles eram pescadores. E o Senhor os convocou para ser pescadores de homens, não mais de peixes naturais. Sabe, aquele ciclo de pescador de Pedro e dos outros discípulos tinha se encerrado. Mas mediante aquilo que eles estavam vivendo, as incertezas, eles ainda não criam de forma concreta. Jesus já tinha aparecido para eles, mas eles numa determinada circunstância pararam de olhar para a obra de Jesus, pararam de olhar para aquilo que Jesus prometeu que ia fazer e voltaram a fazer o quê? Aquilo na qual o ciclo já tinha se encerrado, sabe? Tem muitas pessoas que encerram ciclos e por não terem a revelação, não terem a real noção do propósito na qual estão vivendo, acabam voltando para fazer aquilo que faziam antes. E isso pode ser em várias esferas, até mesmo na área de pecado, de circunstâncias, de vícios. Precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. É Ele que é a nossa salvação, é Ele que é o nosso sustento, Ele é a nossa suficiência, sabe? E ali eles não pescaram nada. E o que acontece? Jesus chegou na praia e avisaram assim para Pedro, olha, ali é Jesus que está na praia. Interessante que Pedro colocou a capa, mergulhou dentro d'água e foi ao encontro de Cristo. Meus amados, na primeira aparição de Cristo aos pescadores, depois daquela pesca milagrosa, Pedro não se achou digno de se apresentar diante do Senhor, pediu que o Senhor se afastasse dele porque ele era homem pecador. E neste episódio, Pedro não fez mais isso. Pedro foi mergulhar, ele foi de encontro a Jesus que estava na praia. Sabe, amados, tem tantas pessoas que quando encontram Jesus na vida delas, por deficiências físicas, que eu digo na questão não de motora, mas de atitudes, de caráter, acabam cometendo falhas. E essas falhas, eles se acham muitas das vezes, eles se condenam, não querem mais estar perto de Cristo, se afastam da comunhão do corpo, da igreja. E Pedro passou por isso. Pedro negou Jesus quando ele falou que não negaria. Ele negou Jesus quando falou que protegeria e dormiu, sabe? Pedro, ele era de 8 a 80. Fazia algo bom, depois fazia algo ruim. Era inconstante, era como uma onda do mar que vai e volta. Só que nesse episódio, Pedro foi se encontrar com Jesus. Chegando lá na praia, Jesus já estava com o peixe assado, já tinha pão, tinha uma fogueira, sabe? Tudo que aqueles homens foram buscar no mar, o Senhor já tinha para eles na praia. Isso traz uma mensagem para mim e para você, que Jesus é a nossa provisão. Tudo aquilo que você busca em lugares da qual o Senhor já te tirou, quero dizer para você que Ele tem muito melhor para você. E é no descanso. Eles não pescaram, não precisaram tratar peixe, não precisaram assar o peixe. Jesus já estava com tudo pronto. Amado, Jesus já fez tudo por mim e por você. A mensagem é que o Senhor quer que nós descansemos, mas descansar não é ficar sem fazer nada. Descansar é confiar que o Senhor, Ele tem a provisão, Ele tem o pão, Ele tem o peixe, Ele é a nossa comida, é a nossa bebida. E a palavra também diz que os discípulos sabiam que era Jesus, mas ficaram com vergonha de perguntar quem era, sabe? E assim, isso nos mostra que quando você, qualquer pessoa, volta a fazer coisas que não condiz mais com o nosso propósito em Deus, e vem um sentimento de vergonha, porque o próprio Espírito Santo, através da nossa consciência, há um constrangimento santo, mas não de condenação, não se condene. É o Senhor, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que aquele ciclo encerrou e o Senhor quer nos colocar em outro local. O Senhor vai nos dar habilidade, vai nos capacitar. É o Senhor que nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para cumprir a obra dele, que ele já colocou para mim e para você fazer. A unção que nós chamamos, a unção, a capacitação do alto, para realizarmos aquilo que sem ela nós não conseguiríamos fazer. Isso é unção, porque vem de Deus para glorificar o Senhor, não para glorificar homens, mas para glorificar aquele que é fiel, para cumprir e para terminar toda a obra que ele começa. E ele nos deu esse privilégio, nos deu essa dádiva, um presente, podermos participar da obra do Senhor. E o Senhor ali, ele senta com Pedro, pergunta para Pedro se Pedro o ama 3 vezes. Pedro se constrange ali, porque Pedro lembrou, porque tinha negado o Senhor 3 vezes. E assim, o que eu quero enfatizar aqui também, Pedro era um homem, assim como eu e você, cheio de defeitos, que falhou, que teve revelação do Senhor em determinados momentos, caiu, pecou, negou, traiu, se arrependeu, porque a palavra diz nos evangelhos que ele chorou amargamente, mas quando ele viu Jesus, ele não fugiu, ele foi de encontro ao Senhor.
E ali ele teve a sua vida totalmente transformada, no sentido de que, quando ele era cheio de orgulho, cheio de altivez, ele não estava pronto para exercer o trabalho que o Senhor tinha para ele. Mas naquele momento ele se quebrantou e ele lembrou que o Senhor, ele só usa pessoas humildes. Eu quero dizer para mim e para você, meu irmão, mantemos nossos corações no lugar certo, mantivermos os nossos corações em Cristo, nós seremos sempre usados por Ele, agraciados, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Nesse dia, Pedro recebeu graça do Senhor, porque ele entendeu a missão que ele tinha dentro do propósito de Cristo. Eu quero dizer isso para mim e para você, que nós nunca nos esqueçamos dos nossos propósitos. O Senhor nos declarou, o Senhor nos deixou algumas ordenanças, e de pregar o Evangelho, e de fazer discípulos de todas as nações, porque a casa do nosso Pai é uma casa que é grande. E quanto mais nós ganharmos vidas para Jesus, quanto mais nós falarmos de Cristo, quanto mais nós fizermos a comissão na qual Ele nos deixou, mais nós agradaremos ao Pai. E a nossa vida nessa terra é apenas uma passagem para que algo maior, lá no reino, nós possamos desfrutar com o Senhor. Mas aqui nós vamos fazer o nosso melhor para Deus. Amém, amado? Fica na paz do Senhor Jesus.